A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desejar que o nosso Senhor, aquele que nos deu a vida, possa preencher seu ser nesse dia, né? Dias que vivemos difíceis, mas o nosso Deus, Ele tem nos sustentado, tem nos dado força, tem nos dado confiança. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Hoje eu queria falar um pouco para nós sobre perseverança, né? Então, a verdade é que nós não devemos temer, mas ser perseverado. E eu queria que a gente se baseasse um pouco. Eu vou ler só apenas um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, né, no capítulo 16, e o versículo de número 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra que nos dá esperança, é uma palavra que nos dá confiança, é uma palavra que nos dá segurança, né? Jesus, depois de ter falado muitas coisas, de ter instruído, ensinado, de ter mostrado o caminho correto, colocado os discípulos num processo discipulado, agora Ele vai confortar e não vai nos enganar, né? Quando Ele disse aqui, depois de Ele ter falado muitas coisas, Ele disse: para que tenhais paz, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. É interessante dizer que Jesus não nos enganou, como muitas vezes nós somos no nosso dia a dia enganados. Jesus não nos ensinou algo que viesse nos colocar, né, com dúvidas. Ele sempre foi direto naquilo que Ele queria nos ensinar, né? Nós que vivemos em um mundo, né, um sistema onde a gente enfrentamos bastante dificuldades, nós enfrentamos sofrimento, nós enfrentamos situações adversas. Até a gente faz uma pergunta de quem nunca passou por alguma luta, quem nunca passou por alguma dificuldade. Para se ter a ideia, na verdade, Jesus, o nosso Salvador, Ele diz claramente aqui que não seria fácil, porque Ele já foi direto, né, mostrando que não seria fácil. A vida cristã, ela é recheada de algumas dificuldades, intempéries que nos sobrevêm, né? Então, a verdade é que Ele nos ensinou que valia a pena. A vida cristã, por mais que difícil seja, vale a pena. Por isso, eu queria falar um pouco sobre perseverança. A perseverança dos salvos, a perseverança dos fiéis, a perseverança dos chamados por Deus para enfrentar as dificuldades. Nós que hoje vivemos e estamos passando por algumas dificuldades, não devemos perder a nossa confiança que temos em Deus. Não devemos perder a esperança da promessa dada pelo Senhor a cada um de nós. Então, em meio a tudo que se tem acontecido, nós devemos manter firmes a nossa confiança no nosso Salvador. Mas o que é perseverança? Perseverança significa ter força, ter paciência para não desistir. Então, quando nós colocamos o nosso coração, a nossa firmeza, mesmo que as coisas não vá bem, a nossa confiança, a nossa luta, nós estamos olhando para frente, nós estamos confiando, independente do que se pense, ou independente de se vem aquelas palavras negativas, nós permanecemos olhando para frente.
A pessoa que persevera enfrenta algumas dificuldades, desafios em tempos de espera, mas sem desanimar para alcançar o seu objetivo. Então, nós temos um objetivo a alcançar. É tão interessante que, se nós olharmos para a história do povo de Deus, a gente vai ver que Deus muitas vezes coloca a prova, né? Muitas vezes o povo é tentado, muitas vezes o povo é provado para se saber até onde, né, iria a sua fidelidade, né, a sua confiança em Deus. Eu até estava meditando um pouco sobre, lá no livro de Números, quando o Senhor Deus, né, manda que Moisés envie espias para observar, espiar a terra de Canaã, uma terra que foi prometida por Deus ao povo de Israel, né, quando ele resgata o povo do Egito. Ele já tinha dado uma promessa a Abraão, né, que aquela terra seria deles, né? Sai da tua terra, ele dizendo a Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, diante disso, a gente vê que Deus cumpre a sua promessa, tirando o povo do Egito, salvando o povo por meio de Moisés, né? E o Senhor sempre à frente, mostrando suas proezas, seus milagres. E é tão interessante que, na trajetória do deserto, Deus já coloca ali o povo, por causa da desobediência, em um período de 40 anos de provação, para que eles aprendessem, né? Muitos ficaram no deserto, mas a promessa foi cumprida. E é interessante que, quando Moisés manda os espias espiar a terra, nós percebemos que dos 12 espias que foram, quando analisaram a terra, quando viram a terra, quando regressaram, o relatório dos espias foi o seguinte, que 10 dos espias já começaram a dizer palavras negativas: realmente a terra é boa, mas a terra tem gigantes. Olharam logo para as dificuldades que eles enfrentariam ali. Mas enquanto a gente vê que é uma questão de desânimo, coloca a desesperança. Mas se Deus prometeu aquela terra àquele povo, por que eles estavam com medo agora? E é interessante que 2 dos espias, Josué e Caleb, não, esse é o oposto. Se Deus prometeu aquela terra, nós iremos e nós vamos conquistar essa terra. Porque se o Senhor deu, Ele prometeu, então eles estavam confiantes que essa promessa seria cumprida. Então a perseverança é a gente, em tempo de espera, a gente não desanima, né? A gente sempre aguarda a alcançar o objetivo, o alvo. A perseverança é uma das partes mais importantes da vida cristã. Por quê, irmãos? Porque nos ajuda a manter os nossos olhos no Senhor Jesus, no autor e no consumador da nossa fé. Quando a gente persevera em meio às dificuldades, a gente vai olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que Jesus vai dizer claramente: então, não nos enganando, tenho-vos dito isso para quem não tem a paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. É tão interessante que, quando a gente começa a analisar esse contexto, a partir do versículo 13, Jesus vai dar as suas últimas instruções aos discípulos, e a partir daí a gente vai ver que no capítulo 14, no versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Então, o que é que Jesus disse aí? Não se preocupe, olha, eu estou partindo para o Pai, mas não fique preocupado. Coloque e deposite a sua confiança em mim. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. E fazendo uma promessa, o quê? Que estava preparando algo muito melhor para nós, que é a nossa garantia que temos em Cristo, que é quando cremos nele, nós temos certeza de vida eterna. Então, diante das dificuldades, né? Porque aí a gente vê que não se turbe o vosso coração,
Mas aí no capítulo 15 ele olha para nós e diz: ei, eu sou a videira verdadeira. Ele mostrando que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E mostrando que se nós estivermos ligados nele, né, a gente vai produzir frutos. Se aquele que não está ligado, ele corta e lança fora. Mas aí, no capítulo 16, ele começa a ensinar. Fora que no capítulo 14 já tem promessas, e entre as promessas, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos colocando uma palavra de confiança ao nosso coração. Por isso que diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas. Primeiro, você deve analisar, né, na sua vida, né, quando a luta vier na sua casa, quando a luta vier na sua família, quando a luta vier, né, independente do lugar que seja, por exemplo, enfrentamos as dificuldades hoje, nós temos duas coisas. Ou nós desistimos, nós olhamos para trás, ou nós continuamos, ou nós seguimos em frente, ou nós se apoiamos forte, firme, com confiança no que nos chamou. Então, na verdade, quem continua, ele persevera. Que quem permanece, né, ali, ele é perseverante. E a perseverança é uma combinação de quê? De firmeza. A perseverança é uma confirmação, é uma combinação de paciência, de esperança. Então, quando nós perseveramos, é que nem diz Marcos 3,13, né? Que se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Olha que maravilha, que palavra gloriosa que o Senhor nos fala em relação exatamente à questão de confiarmos nele. O salmista Davi, lá no Salmo 40, ele diz uma palavra no primeiro versículo, que dá para se entender que não sabe o tempo, mas ele disse: eu esperei com paciência no Senhor. Que foi que ele fez? Ele foi confiante, ele foi perseverante, ele lutou, mas ele vai dizer: o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor se inclinou em meio, talvez, às dificuldades e ouviu o clamor do salmista. É tanto que lá no Salmo, se eu não me engano agora, 34, vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Então, é muito forte quando a gente persevera, né? Quando a gente tem essa confiança, essa firmeza, né? Essa paciência e a esperança. Se nós somos salvos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai nos dar essa capacidade, né? Ele vai nos dar essa confiança, né? Quando ele está para partir de dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a palavra dele é que não nos deixará. A palavra dele que não nos deixaria órfãos, não nos deixariam, né, abandonados. A palavra dele é que estaria conosco. É por isso que quando nós, em tempos de guerra, em tempos de luta, quando olhamos para os salmos, a gente vai ver que os salmos é no momento de muitas dificuldades. É por isso que os salmistas sempre vai dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista vai dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O salmista vai dizer que o Senhor, se não fosse o Senhor de Israel, quer dizer, o salmista sempre vai colocar Deus, né? Vai colocar o Senhor do nosso lado. Ainda que a gente passe por um vale tenebroso, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Deus de Israel está conosco. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Que nem diz Isaías, né? O Senhor sempre está presente no Isaías 41, e principalmente quando ele fala acho que é 41:10, que Ele está conosco. E isso nos dá o quê? Uma confiança. Ele nos dá um coração preenchido dessa confiança, dessa garantia de sermos perseverantes. Então, a vida cristã tem grandes desafios.
Eu nem sei como é que está a sua vida agora. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo. Não tem sido fácil para ninguém. Mas talvez para uns tem sido piores as situações, né? Para alguns tem sido situações piores. Então, o Senhor disse claramente que estará conosco. Então, se apegue nesta palavra de confiança. Persevere. Não temas. Tenha fé. Então, diante dessas afirmações, existem algumas evidências que estamos seguros. Às vezes a gente está aqui, mas parece que o mundo está se acabando com medo. Meus irmãos, nós temos um Deus grande. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E Ele nos dá essa palavra, essa promessa. Em primeiro lugar, é a promessa do Salvador, é a promessa do Senhor, é a promessa de Jesus Cristo, que nos garante que estamos seguros nele. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em João, no capítulo 10, né, ainda nesse contexto, antes, João capítulo 10, no versículo de número 27, ele vai dizer, no versículo de número 14, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele é o bom pastor. Ele já tinha dito lá no versículo 11 que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 27, ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço, e elas me seguem. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que Ele, que são a promessa, como bom pastor, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele vai dizer claramente: se você é ovelha desse pastor, você segue Ele. Você conhece a voz do seu pastor. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Então, isso é uma garantia, né? Isso é uma garantia, é uma das promessas em relação a sermos perseverantes. Se perseverarmos nessa palavra, de entendermos e confiarmos que Ele nos dá vida eterna, né? Que Ele nos garante isso. Ele nos garante a vida eterna por meio dele, por meio do nosso Salvador, não pelo aquilo que fazemos, é Ele. Então essa garantia me faz entender hoje, em meio a tudo que nós vivemos, tudo que nós estamos passando, que o Senhor, Ele cuida da gente, que Ele dá e Ele deu a vida por nós. Então essa é uma promessa maravilhosa, que se permanecermos firmes nessa promessa até o fim, nós teremos vida eterna. Isso é uma garantia, é uma das evidências, né, de estamos seguros nele. Outra coisa, irmãos, é a promessa do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Isso é uma garantia. Somos selados. Paulo, escrevendo lá em Efésios capítulo 1, 13, 14, diz que em que também vós depois de que ouviste a palavra da verdade, do Evangelho, da vossa salvação, tendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então essa é uma promessa maravilhosa que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Ele nos resgatou, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele comprou a minha e a sua vida. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos não porque merecemos alguma coisa, mas nós somos salvos por essa graça, por esse favor imerecido. E através disso Ele me dá uma promessa
depois que eu acreditei, que eu criei essa promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Que promessas maravilhosas, irmãos. Por isso que Jesus disse, ei, não se preocupe com o que está acontecendo, não, você está garantido. Você tem um dono. Jesus, quando estava para partir, né, aqui no capítulo 14, e o versículo de número 16, ele vai dizer exatamente em relação a essa promessa, que ele vai dizer, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. No versículo 17, ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará convosco. O versículo 18 vai dizer, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que coisa maravilhosa. 15, 26, ele ainda diz, no versículo 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Então, nós temos o selo. Estamos preenchidos para a glória do seu louvor. Nós temos um dono, que é o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. E esse Espírito Santo, ele cuida tanto de nós que a Bíblia diz que ele tem sentimentos. Então ele chora por nós, ele com gemidos inexprimíveis, que nem diz a palavra do Senhor, ele tem um sentimento pelas nossas vidas, mediante as nossas dificuldades. Então, nós podemos perseverar, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos de quem somos. Nós ouvimos a voz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Também, irmãos, se nós permanecermos na sua palavra, seremos verdadeiramente os seus discípulos. Isso aqui é uma evidência, né, de que verdadeiramente você serve ao Senhor. Então, qual é a evidência? Então, a evidência de um verdadeiro servo deve produzir algumas evidências. E uma das evidências é a permanência na tua palavra, né? Que é a regra de fé e prática de todos nós. Se nós permanecermos nessa palavra, verdadeiramente nós seremos seus discípulos. A obediência a essa palavra, né? A palavra que nos mostra que temos perseverança, essa palavra que nos dá essa confiança. Por isso que esse contexto, Jesus falando, até ele dizer, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vão ter bom ânimo. Então, quando ele está ali, levantando os discípulos para eles se manterem firmes na fé, ele vai dizer, olha, no 14, 21, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, aquele que tem a palavra dele e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, o guardar a palavra não é apenas a gente ter uma Bíblia em casa, não. É a gente guardar no coração, que nem diz o salmista Davi, né? Guardei essa palavra no coração para não pecar contra ti. O guardar essa palavra é obedecer aquilo que o Senhor manda, é seguir os seus passos. O próprio 14, 23, ele vai dizer, Jesus diz, se alguém me ama, né, Jesus respondendo diz, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha a evidência de quem, né, ama o Senhor, de quem abre a boca e diz que ama o Senhor. É porque ele guarda essa palavra no seu coração, exatamente para fazer a vontade daquele que o chamou. No versículo de número 24, ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não é bastante interessante a gente perceber
o cuidado que o Senhor tem nos instruindo, porque é essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos coloca no eixo, essa palavra que nos ensina que eu preciso me santificar, que a santificação é um processo, né, que envolve exatamente a mortificação, a vivificação, está tudo envolvido. E se eu sirvo a Deus, eu preciso obedecer. Então eu preciso produzir em mim o fruto do Espírito. Então, Cristo, a verdade é que o Senhor, Ele nos reconciliou com Deus a fim de nos apresentar, para que eu e você possa apresentar-se a Ele santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Já imaginou? Por que que o Senhor nos reconciliou com Deus, nos dando essa garantia de que Ele é nosso, que nós somos dele? Então Cristo nos reconciliou para que a gente possa ser inculpável, irrepreensível diante dele, se é que nós viemos permanecer na fé, fundamentados na sua palavra, né? E essa palavra, né, é a palavra do Evangelho que nos foi pregada, que a gente ouviu. Essa palavra é a palavra da fé. Não é a palavra qualquer, é a palavra que produz salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer, a fé que salva, ela vem pelo a palavra que é pregada genuinamente. Então, o Evangelho, essa palavra é poder de Deus para a transformação da vida das pessoas. Então, isso é uma evidência se permanecermos nessa palavra. Então, na verdade, os que não creem verdadeiramente vão se afastar da fé. Aqueles que desistem é porque verdadeiramente não são servos, que não seguem, que não caminham, que na primeira luta se afasta, não persevera, não luta. Eu meditando essa semana sobre a palavra, Jesus falando do parábola do semeador, a gente percebe que uma das sementes, ele vai falar que caiu na beira do caminho, caiu nas pedras, né, nos pedregais, caiu nos espinhos e caiu na boa terra. Mas uma das sementes que caiu nas pedras é o que representa a pessoa sem perseverança. Por quê? Porque de início essa pessoa recebe o Evangelho com alegria, mas não tem raiz. E o que é que acontece? Logo quando sua fé, né, causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do Evangelho e volta à velha vida. Por isso que lá em Lucas capítulo 9, Jesus diz que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, a perseverança melhora o nosso caráter. A perseverança fortalece a nossa fé e traz recompensa. Se nós perseverarmos até o fim, existe uma recompensa. Aqui no Evangelho, na carta que Tiago escreve, é bastante interessante quando ele fala dessa perseverança, quando ele diz no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, é muito, muito lindo como Deus trata com a gente, mostrando que sofrimentos, que tribulações nos ajuda a caminhar, nos faz crescer, né? Mostra realmente quem somos, melhora o nosso caráter. Veja Jó. Jó foi tentado, Jó foi provado. Mesmo assim, lá no fim, ele mostrou a sua glória, o Senhor a ele, e ele vai dizer exatamente que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas em meio à sua prova, tribulação, ele venceu. Então, na verdade, a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Olha que coisa maravilhosa. A perseverança nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades, irmãos. Então, o maior exemplo que eu tiro aqui fora de Jesus Cristo é Paulo, o apóstolo, que desde o seu chamado, o Senhor disse a Ananias,
esse é para mim um vaso escolhido, e ele saberá o que é padecer por causa do meu nome. Paulo passou por muitas adversidades na sua vida. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, vai dizer que ele tinha um espinho na carne lá, e ele orou 3 vezes ao Senhor para que se retirasse aqueles espinhos. Deus não permitiu. Ao ponto de Deus dizer: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, na sua dificuldade, ele olhava para o autor e consumador da fé. Eu acho que é por isso que ele dizia que as aflições, né, desse tempo presente, que ele diz em Romanos 8,18, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Quer dizer, irmãos, passamos dificuldade, às vezes talvez o que está acontecendo, o mundo inteiro, a nossa geração foi premiada, né? A nossa geração está sendo premiada pelo que tem acontecido. Nós não sofremos perseguição, nós temos o privilégio de poder servir ao Senhor agora mesmo, nesse momento. Estamos servindo ao Senhor com alegria, de uma forma diferente, mas estamos. Então, irmãos, se a gente parar para refletir aqui, então tem que haver evidências da nossa fé, esse comportamento cristão. Então precisamos entender que temos o Senhor Jesus na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, né? A palavra ela foi deixada para que a gente seja preenchido, e através disso nós devemos produzir o fruto do Espírito. Devemos ser pacientes, benignos, mansos, com amor, temperança e todos o fruto do Espírito que tem longanimidade, paciência, bondade, mansidão. Tudo isso, irmãos, tem que ser produzido na nossa vida em tempos de guerra, em tempos de luta, né? Então, amados, em termos práticos, ficar firmes na fé, né? Diante das dificuldades, nós precisamos uma coisa: nós precisamos depender de Jesus. Eu e você precisamos depender de Jesus. Somente Ele nos pode ajudar. Somente Ele pode nos preencher, né? Somente Ele, porque a nossa própria força não consegue ir a lugar nenhum. Graças a Deus por causa disso, né? Porque só Deus tem poder para nos sustentar. Nosso Deus, somente Ele tem poder para nos sustentar. Portanto, se queremos ter mais perseverança, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. De que forma? Para que a gente possa colocar em prática uma coisa que nós precisamos entender: orando em todo tempo. Nós precisamos fazer isso. Orar em todo tempo. Essa é uma das formas que Deus nos ouve. Então nós vemos que passamos lutas, dificuldades, tantas coisas que nós temos passado, mas muitas vezes a gente não quer reconhecer que precisamos se quebrantar, se humilhar, orar, que nem diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, se quebrantar na sua presença, né, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, né, e buscar a sua face. É dessa forma que Deus vai ouvir a nossa oração. Então precisamos orar ao Senhor todo o tempo. E esse é o momento em que a igreja está se reunindo mais para que se aconteça isso. Segundo, temos um tempo para meditarmos na palavra de Deus sempre, lendo a Bíblia regularmente, refletindo na palavra de Deus, no seu conhecimento, fazendo estudo dessas questões. Nós precisamos ser preenchidos. A Bíblia é o nosso alimento. Nós precisamos ser preenchidos, meditar, como diz o salmista, de dia e de noite. Terceiro, reunir com os outros irmãos. E já parar para pensar que nós precisamos se reunir. E isso aqui chama-se comunhão. Nós estamos fazendo isso agora, de uma forma diferente. Porque nós estamos mantendo a mesma fé, nós estamos no mesmo Espírito. A igreja, o corpo de Cristo, precisa manter comunhão de uma forma diferente hoje, mas o nosso Deus é o mesmo, e a boca da igreja está entoando, está cantando, está glorificando, está rendendo graça, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Então essa é a virtude que temos no nosso Deus. Então nós precisamos também ser gratos a Deus e devemos manter a nossa comunhão, louvando a Deus e rendendo graças sempre. Essa é
a forma de nos aprofundar com o nosso Deus. Então, irmão, em tudo que fazemos, né, para nós concluirmos, nós não podemos nos esquecer de nosso alvo, vida eterna. Foi o que Jesus disse? Eu estou dizendo, estou falando a vocês isso. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo não podem, nem diz Paulo, comparar com a glória que há de ser revelada. Mas Jesus diz o quê? Tenho-vos dito isso, por quê? Para que saibais que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que se ele venceu, então a nossa salvação está decretada nesse sentido. Nós, se permanecermos fiéis a Deus, nós teremos vida eterna com Jesus. Todos os sofrimentos, todas as dificuldades dessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então, irmãos, se a gente parasse para refletir um texto que Paulo fala muito bem, lá no versículo 18, né, no versículo 17 de 2 Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz, né, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um eterno peso de glória, né? Mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Porque o que não se vê, né? Mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso que ele vai dizer claramente, tenha paz. E essa paz não é a ausência de guerra. Essa paz que eu estou oferecendo é para você lutar. É porque você sente que há um superior dentro de você. Para você guerrear, para você ter esperança, para você chegar nas dificuldades e manter firme no propósito. Então, hoje não é diferente. Eu quero que Deus nos abençoe. Eu queria fazer uma oração para que o Senhor nos ajude nesse tempo difícil, né? E que nos mantenha firmes, perseverantes no Senhor. Não temas. Meu Deus bondoso, Pai amado, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor está no trono, tem sido nosso Senhor. Mantemos nossa confiança em Ti, sabendo, Senhor, que tudo passa, mas a Sua palavra ela permanece para sempre. Deus abençoe os irmãos, todos aqueles que estão passando dificuldade, o Senhor ajude, Senhor. Levante vidas, servos, para que possam ser bênção na vida dos nossos outros irmãos, naqueles outros que não precisam, naqueles que precisam. Seja bênção em todos, Senhor Pai. Pai, eu te peço, aqueles que puderem, Senhor, abre seu coração para que se mantenha fiéis ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós oramos para que o Senhor faça com que esse vento, Senhor, essa tribulação passe, Senhor. E a gente possa gozar amanhã, Senhor, da calma, daquilo que o Senhor fez naquele barco, Senhor, quando o Senhor acalmou o vento e o mar, Senhor. Jesus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Em breve, tudo vai, o que estamos passando vai passar, e nós cremos que o Senhor vai nos ajudar, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.